Oi, oi, poesia, mais uma leitura boa com nós e ainda continuando com A Alegria de Ensinar, de Rubem Alves. Hoje o capítulo 4, que se chama Boca de Forno. Lembra dessa brincadeira? Boca de forno, forno. Furtaram o bolo, bolo. Farão tudo o que o seu mestre mandar. Faremos todos, faremos todos, faremos todos. A gente brincava assim quando era criança. O mestre cantava o refrão e os outros respondiam, repetindo a última palavra como se fosse um eco. Sempre me perguntei sobre o sentido dessas palavras, e por mais que me esforçasse, nunca encontrei sentido algum. É puro nonsense. E imagino que essa brincadeira bem que poderia figurar entre os absurdos, porque Lewis Carroll fez a pobre Alice passar nas suas aventuras pelo País das Maravilhas e no País do Espelho. Mas todo absurdo é apenas o avesso de uma coisa que parece lógica e racional, como o lado de trás de uma tapeçaria, escondido contra a parede. O absurdo é o avesso do mundo. Aí fiquei a me perguntar: esse absurdo é o avesso de quê? Veio-me então uma iluminação repentina. Não deve ter sido por acidente que o inventor dessa brincadeira, quem quer que tenha sido, deu o nome de mestre ao líder que canta o refrão, pedindo a resposta eco-repetição das crianças. Ele deve ter sido um arguto observador das escolas e, por medo de que o seu filho viesse a ser punido por aquilo que ele, pai, estava dizendo, inventou esse brinquedo como uma parábola, o que é precisamente o caso das loucas histórias de Lewis Carroll. Professor da Universidade de Oxford, via os absurdos que ali aconteciam, mas se os dissesse em linguagem clara, certamente ganharia o ódio dos colegas e a ira das autoridades, e acabaria por perder o emprego. Por isso, ele os disse de forma matreira, dissimulada, brincadeira de criança. No mundo das crianças, todos os absurdos são permitidos. Acho que essa brincadeira é uma repetição do que acontece nas escolas. As crianças são ensinadas, aprendem bem, tão bem que se tornam incapazes de pensar coisas diferentes, tornam-se ecos de receitas ensinadas e aprendidas, tornam-se incapazes de dizer o diferente. Se existe uma forma certa de pensar e de fazer as coisas, por que se dar ao trabalho de se meter por caminhos não explorados? Basta repetir aquilo que a tradição sedimentou e que a escola ensinou. O saber sedimentado nos poupa dos riscos da aventura de pensar. Não, não sou contrário a que se ensinem receitas já testadas. Se existe um jeito fácil e rápido de amarrar os cordões dos sapatos, não vejo razão alguma para submeter o aluno às dores de inventar um jeito diferente. Se existe um jeito já testado e gostado de fazer moqueca, não vejo razões porque cada cozinheiro se sinta na obrigação de estar sempre inventando receitas novas. O saber já testado tem uma função econômica, a de poupar trabalho, a de evitar erros, a de tornar desnecessário o pensamento. Assim, aprende-se para não precisar pensar. Sabendo-se a receita, basta aplicá-la quando surge a ocasião. Senti isso muitas vezes, tentando pensar com minha filha problemas de matemática. É preciso confessar que isso já faz muito tempo, pois o que me restou de matemática já não me permite nem mesmo entender os símbolos que ela maneja. Claro que minha maneira de pensar era diferente da maneira de pensar hoje. No meu tempo ainda se cantava a tabuada, mas o que me pressionava era a sua recusa de pelo menos considerar a possibilidade de que um mesmo problema pudesse ser resolvido por caminhos diferentes. Ela havia aprendido que há uma maneira certa de fazer as coisas e que caminhos diferentes só podem estar errados. A conversa era sempre encerrada com a afirmação: não é assim que a professora ensina. É como nos catecismos religiosos. O mestre diz qual é a pergunta e qual é a resposta certa. O aluno é aprovado quando repete a resposta que o professor ensinou. A letra mudou, mas a música continua a mesma. Pois não é isso que são os vestibulares? Ao final existe o gabarito, o conjunto das respostas certas. Claro que há respostas certas e erradas. O equívoco está em se ensinar ao aluno que é disso que a ciência, o saber e a vida são feitos.
E com isso, ao aprender as respostas certas, os alunos desaprendem a arte de se aventurar e de errar, sem saber que, para uma resposta certa, milhares de tentativas erradas devem ser feitas. Espero que haja um dia em que os alunos sejam avaliados também pela ousadia de seus voos. Teses serão aprovadas a despeito do seu final insólito. Assim, ao fim de todas estas pesquisas, concluímos que todas as nossas hipóteses estavam erradas, pois isso também é conhecimento. Escondidos em meio à vegetação da floresta, observávamos a anta que bebia à beira da lagoa. Suas costas estavam feridas, fundos cortes onde o sangue ainda se via. O guia explicou: a anta é um animal apetitoso, presa fácil das onças e sem defesas. Contra a onça, ela só dispõe de uma arma. Estabelece uma trilha pela floresta e dela não se afasta. Esse caminho passa por baixo de um galho de árvore, rente às suas costas. Quando a onça ataca e crava dentes e garras no seu lombo, ela sai em desabalada corrida por sua trilha. Seu corpo passa por baixo do galho, mas não a onça, que recebe uma paulada, e assim a anta tem uma chance de fugir. Acho que a educação frequentemente cria antas, pessoas que não se atrevem a sair das trilhas aprendidas por medo da onça. De suas trilhas, sabem tudo, os mínimos detalhes, especialistas, mas o resto da floresta permanece desconhecido. Pela vida afora vão brincando de boca de forno. Capítulo concluído. Ai, Rubem Alves sempre nos trazendo reflexões e nos tirando, né, da comodidade, do quentinho, porque a gente precisa mesmo se incomodar. É uma leitura que é simples, mas não é fácil de a gente, às vezes, até aceitar. E a gente não deve aceitar também de pronto e dizer que tá tudo certo, que ele tá corretíssimo. Na verdade, a proposta dele é essa, né? É incitar, estimular a diversidade do pensamento, das possibilidades, que um problema pode ter outras soluções, ou talvez para chegar nessa mesma solução a gente tenha outros caminhos. Amanhã continuaremos com a nossa leitura boa aqui no Poção Poética. Espero que você tenha gostado. Dá o seu joinha, inscreva-se no canal, convide mais gente para vir aqui aprender, refletir, colaborar para que nós possamos construir um mundo cada vez mais encantador, cada vez mais belo para nós e para todos que nele vivem. Um abraço e até a próxima!